aula vai falar sobre cones, que são figuras da geometria espacial, onde a gente tem base circular e um ponto externo a essa base, com todas as retas possíveis que unem esse ponto até a base. Da seguinte forma, eu tenho um plano, né? Aí nesse plano, eu tenho uma circunferência. Aí eu tenho um ponto externo a esse plano. E aí eu vou traçar uma reta até essa circunferência. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ok? E aí eu tenho na circunferência o centro dela aqui. É claro que essa circunferência tem um raio, né? Então vamos chamar aqui de R. A distância vertical desse ponto externo até o plano é a altura do cone. Aqui temos a altura. As retas que são as laterais aqui do cone, que vai desse ponto externo até a circunferência, são chamadas de geratriz. Dá o nome de letra G aqui. E aqui eu vou chamar então de vértice, como a gente fez para as pirâmides, o ponto externo do cone e o centro da circunferência de O. Então, traçando aqui uma reta de V até O, a reta VO é o eixo do cone. Ok? E aí, o cone pode ser classificado de acordo com o VO. Ok? Então, vamos ver aqui, classificação dos cones. Então, a gente vai ter cone reto, que é o cone onde VO é igual a H, ou seja, o eixo do cone é igual à sua altura. E oblíquo todo cone que não é reto, ou seja, todos os cones em que o eixo não é igual à altura. Então é importante dizer isso, cone reto, cone oblíquo, porque aqui nesse curso nós vamos falar apenas do cone reto, ok? Vamos calcular a área, a altura, o volume, tudo considerando o cone reto, ok? Por enquanto fiz apenas uma classificação, e agora com essa classificação aqui, nós vamos separar então apenas o cone reto e seguir então a aula falando apenas dele. Então vamos ver quais são as vantagens de trabalhar com o cone reto. Então para o cone reto vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui o plano, né? Nesse plano contém uma circunferência. Aí eu vou ter o centro da circunferência. E o vértice do cone vai estar acima da circunferência. Ou seja, eu vou ter o eixo do cone, ou seja, a reta de V até O, igual à altura. Então, eu vou ter aqui um cone dessa forma. Aí, veja só. Então, traçando a reta de V até O. Isso é a altura do cone. Se é a altura, então, forma 90 graus aqui com a base. Aí, eu tenho aqui o raio da circunferência, né? O R. E a reta lateral aqui, que é a geratriz. Então, o primeiro ponto importante aqui do cone reto. Se eu pegar as retas que são altura, raio e geratriz de um cone reto, eu vou ter um triângulo retângulo.
Então vai valer o Teorema de Pitágoras. Logo, eu posso escrever g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Primeiro ponto importante para o cone reto. Segundo ponto importante do cone reto é que a área lateral do cone reto, a área lateral é formada a partir de um setor circular. Então vamos ver então como fica a área superficial de um cone. Aí eu já explico como fica a área lateral dele então. Assim como na pirâmide, a área superficial vai ser a área da base mais a área lateral, ok? A base do cone é um círculo, né? Então, a área da base já sai direto, que é π raio ao quadrado, porque é um círculo. A área lateral, aí eu vou precisar explicar melhor. Porque a área lateral é o seguinte, você vai pegar um círculo, então tem aqui o centro do círculo, e vai delimitar uma área aqui desse círculo. Tá, vamos colocar um ângulo aqui, chamar esse ângulo aqui de θ, letra grega θ. E vamos usar essa área desse setor circular aqui, que eu vou pintar aqui de verde. Então o meu cone vai ser formado, a lateral do cone vai ser formada a partir desse setor circular verde aqui. Então é importante saber o seguinte, se eu definir um ponto A e um ponto B aqui, eu vou ter de A até B o comprimento aqui do setor circular, tá? Esse comprimento do setor circular vai ser, vamos chamar de R grande o raio do círculo e de X o comprimento de A até B. Então X vai ser igual o ângulo vezes o raio do círculo. Só lembrando que o ângulo tem que ser em radianos. Agora imagine que eu peguei um papel e cortei um setor circular como esse verde aqui. Vamos apagar o resto aqui. Aí eu pego esse papel que eu cortei dessa forma e vou unir os pontos A e B, né? Eu vou pegar o papel, dobrar e vou unir os pontos A e B, mas sem formar nenhum vinco. Na hora que eu fizer isso, eu vou formar o cone, ok? Experimente fazer isso na sua casa. Desenhe um setor circular bonitinho com compasso, escolha um ângulo aí, depois você recorte com tesoura e faça a união dos pontos A e B. Você vai ver que isso vai formar um cone. E a hora que você formar um cone, você vai ver que esse setor circular tem a seguinte característica. O comprimento do arco de círculo, que vai de A até B, você vai ver que é o comprimento do círculo da base do cone. E o ponto central desse círculo que você gerou o arco é o vértice do cone. Então aqui, ó, está o vértice do cone. Então se eu pegar o meu cone original aqui, eu posso pensar que aqui, nesse ponto aqui, ocorreu a união dos pontos A e B. Ok? Então eu fechei sem formar vincos, unindo os pontos A e B, e formou o cone. Então olha o que acontece. A geratriz nada mais é do que o raio do círculo que você gerou o setor circular. Então a geratriz aqui, ó, é o raio desse círculo. E esse comprimento que vai aqui de A até B, como você uniu os pontos A e B para gerar o círculo da base, é esse mesmo comprimento aqui da base do cone. Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a área lateral de um cone é um setor circular. Um setor circular que tem raio igual a geratriz e comprimento igual ao comprimento do círculo da base do cone. Ok? Isso é muito importante saber a hora de calcular a área lateral do cone. Então isso aqui nada mais é que a área lateral do cone. Então, seguindo esse raciocínio, nós vamos ter uma regrinha de 3 aqui. Se eu pegar um círculo completo, que tem ângulo 2π, a área desse círculo vai ser π raio ao quadrado. Se eu pegar um ângulo θ, que é o meu setor circular aqui, eu vou ter uma área aqui lateral, que é a área lateral do cone. Fazendo a regra de 3 aqui,
Multiplicando em cruz aqui, esse vezes esse vai dar 2π vezes a área lateral. É igual esse vezes esse, que é θ vezes πr ao quadrado. Então eu posso cancelar π com π aqui, que está multiplicando, né? Então π cancela com π. Passo 2 dividindo. A área lateral vai ficar θ ao quadrado sobre 2. Agora vamos analisar o comprimento do arco que vai de A até B. Eu afirmei para vocês que esse comprimento de A até B é igual ao comprimento desse círculo da base do cone. Sendo assim, nós vamos ter, analisando agora aqui, comprimento do arco de A até B. Bom, aqui está dito que é R vezes θ, né? Comprimento. Então isso aqui vai ficar x igual a θ vezes R. Só que isso aqui também é igual ao comprimento do círculo da base do cone. Então é 2π vezes o raio do cone, que eu estou chamando de raio pequeno. Isso é importante por quê? Porque agora a gente pode pegar essa parte aqui, ó, da igualdade e isolar o θ. Então, θ é igual a 2πr sobre R grande. Então, substituindo o θ aqui na forma da área lateral, vamos ter que a área lateral é θ. θ é 2π R pequeno sobre R grande. O que tinha ainda na fórmula da área lateral? Tinha o R grande ao quadrado dividido por 2. Ok? Então aqui nós vamos ter o seguinte. 2 dividido por 2 vai dar 1. E R ao quadrado dividido por R vai dar só R. O R maiúsculo. Então sobrou π vezes R pequeno vezes R maiúsculo. Só que o R pequeno é o raio do cone. E o R maiúsculo, nós vimos aqui em cima, que nada mais é que a geratriz do cone. Então a gente pode trocar o R maiúsculo por G. E finalmente nós temos então que a área lateral do cone é π vezes o raio da base do cone vezes a geratriz. A partir disso aqui, a gente volta lá, que a gente está analisando a área superficial. A área superficial é a área da base mais a área lateral. Então, a área superficial de um cone é πr ao quadrado, que é a área da base, né, um círculo, mais a área lateral, que é πrg. Tá, então, a área superficial de um cone. πr ao quadrado mais πrg. Onde R é o raio da base do cone e G a geratriz do cone. Vamos ver agora alguns exercícios sobre área lateral para praticar os conceitos aqui dessa fórmula. Então aqui está dizendo, calcule as áreas superficiais dos sólidos abaixo. No item A, eu tenho um cone, né, que tem raio 1 cm na base e geratriz 3 cm. Então vamos fazer aqui o item A. O item A ele é direto, né, porque eu tenho todas as informações que eu preciso já. Tenho o valor do raio e tenho o valor da geratriz. Nós vimos há pouco que a área superficial de um cone é πr ao quadrado, que é a área da base, mais πrg, que é a área lateral. Então é só substituir os valores aqui. A área total vai ser π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, mais π vezes o raio, que é 1, vezes g, que é 3. Portanto, a área superficial de um cone, que tem geratriz 3 e raio 1 cm, vai ficar
π vezes 1 dá π, mais π vezes 1 vezes 3 dá 3π. Portanto, vai dar uma área superficial de 4π centímetros quadrados. Ok? 4π centímetros quadrados. Então, aplicamos aqui a equação da área superficial de um cone. πr quadrado mais πrg. Está aqui. Agora vamos ver o item B. O item B eu tenho dois cones conectados, eles estão colados pelas bases, logo as bases deles são iguais. E ambas as bases têm raio 1 centímetro. Para o cone superior, ele deu a geratriz 2 centímetros. Para o cone inferior, ele deu a altura de 1 centímetro. Então o que a gente precisa? Precisa calcular a geratriz do cone inferior para calcular a área superficial desse sólido. Primeira coisa que tem que ter atenção. A base, eu pintei aqui de verde, ela não entra nesse cálculo da área superficial. Por quê? Imagine você com esse sólido na sua mão. Você já está conseguindo ver a base dele? Não, né? A base está interna, você não consegue ver. Se você rotacionar esse sólido, você não consegue ver a base. Diferente de um cone, que se você rotacionar ele, você consegue em algum momento olhar para o círculo da base. Aqui não, você veria somente as laterais dos dois cones. Sendo assim, a gente vai ter que desconsiderar a base na área superficial desse sólido. Então, nós vamos ter, na verdade, duas áreas laterais para calcular. Como assim a gente sabe que a área lateral é πrg? Então, nós vamos ter πrg1 e πrg2, sendo R 1 para os dois casos. Então, a área total desse sólido vai ser πrg1 mais πrg2, porque eu descartei as bases. Bom, G1 já foi dado, 2 centímetros, eu preciso determinar G2 para calcular isso aqui. Mas nós vimos lá que eu pegando o raio, a altura e a geratriz de um cone reto, raio, altura e geratriz, eu posso usar o teorema de Pitágoras. G quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Certo? Porque se o cone é reto, isso vai formar um triângulo retângulo. Então, assim eu vou calcular o G. Lembrando que raio e altura são igual a 1 para o cone inferior. Então, G ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, G ao quadrado é igual a 2. Portanto, G é igual a raiz de 2 centímetros. Agora que eu tenho isso aqui na verdade quem é? É o G2, 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 G2. Eu aplico agora a equação que está aqui em cima, que são as duas áreas laterais dos cones superior e inferior. Então, a área total vai ficar π, o raio que é 1, vezes G1, que é 2 centímetros, mais π, o raio que é 1, vezes G2, que é raiz de 2 centímetros. Então, a área superficial vai ficar 2π mais π raiz de 2. Então, tirando π em evidência, pode ficar π que multiplica 2 mais raiz de 2 centímetros quadrados. Essa é a área superficial desse sólido formado por dois cones que têm bases idênticas e estão unidos pela base. Vamos ver agora então a parte de volume de um cone. Bom, o volume do cone é equivalente a 1/3 do volume de um cilindro que tem base igual à base do cone. Então, a gente pode escrever assim: o volume do cone é um terço do volume de um cilindro que tem base igual à base do cone. No caso das pirâmides, eu desenhei um paralelepípedo
e mostrei que cabem 3 pirâmides lá dentro, né? Para mostrar que era 1/3 do volume do paralelepípedo que tem a base igual da pirâmide. Porém, nesse caso aqui não dá para fazer esse desenho. Então estou apenas enunciando como calcular aqui o volume do cone, que é igual a 1/3 do volume de um cilindro que tem a base igual. E vamos usar isso. Então, o volume do cone, área da base, vezes a altura, dividido por 3. O volume vai ser, a área da base vai ser sempre πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Onde R é o raio da base e H a altura do cone. Então, πr ao quadrado vezes H dividido por 3. Isso vai ser sempre o volume de todos os cones. Então, vamos aplicar aqui a equação desse volume aqui para calcular um exercício, para mostrar como funciona, para tentar deixar mais claro. É claro que existe uma maneira de demonstrar essa fórmula aqui, né? Essa fórmula ela pode ser demonstrada por cálculo integral. O fato é que nós não temos conhecimento matemático para usar cálculo integral aqui no ensino médio. Então, estou apenas mostrando como que é a fórmula, mas que eu gostaria de deixar claro que é possível demonstrar como chegar nesse valor aqui, nessa fórmula aqui. Isso não vai cair do céu, ok? Então, existe como chegar nessa fórmula aqui. Vamos ver agora alguns exercícios, né, para praticar essa fórmula aqui do volume do cone. Então, ele fala assim: calcule o volume de um cone que tem base com diâmetro de 4 centímetros e geratriz de 3 centímetros. Então, teríamos um cone assim, né? E aqui é o diâmetro e aqui o raio. Ele falou que o diâmetro vale 4 centímetros e a geratriz vale 3 centímetros. Sabemos que para um círculo o diâmetro é 2 vezes o raio. Logo, o raio é o diâmetro dividido por 2. Como o diâmetro é igual a 4, 4 dividido por 2, o raio vai dar 2 centímetros. Nós vimos que o volume do cone é π, raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, precisamos saber o valor da altura do cone para calcular o volume. Só que nós vimos que a geratriz, a altura e o raio formam um triângulo retângulo. Então, a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais o raio, que é 2 ao quadrado, é igual a geratriz, que é 3 ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais 4 é igual a 9. A altura ao quadrado é igual a 9, passo 4 para o outro lado, menos 4. A altura ao quadrado é igual a 5, portanto a altura é igual a raiz de 5 centímetros. Agora que eu tenho o valor da altura, eu posso calcular o volume. Vamos voltar aqui. Volume é igual a π raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Então, o volume vai ficar 4π raiz de 5 sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Então tá aí, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3 é o volume de um cone. Então, a gente teve primeiro que calcular a altura do cone, né, que deu raiz de 5. E depois calculamos o volume. Vamos então fechar a aula de hoje. O último assunto é o tronco de cone. Vamos ver como calcular assim, as propriedades do tronco de um cone. Assim como no caso da pirâmide, o tronco de um cone é formado por um corte com um plano que é paralelo à base a uma certa altura desse cone, né? Então, nós temos aqui um cone. E nesse cone eu vou fazer um corte. Vamos usar aqui um plano, né, para esse corte.
Então foi feito um corte. Assim, o plano está cortando o cone nessa altura e vai sobrar apenas a parte de baixo aqui. A parte de baixo vai ser o tronco do cone. Então, essa figura aqui é o tronco de cone. Assim como no caso da pirâmide, a gente vai ter o vértice do cone original, né? E aqui uma distância do vértice até o plano de corte, que a gente vai chamar de H'. A altura do cone original, que a gente chama de H. Vai ter o raio do cone original, que é o R. O raio do cone que foi removido, que a gente vai chamar de R'. Da mesma forma, tem a geratriz do cone original, que é G, que é tudo isso, né? E a geratriz do cone que foi removido, só esse pedaço aqui, que é G'. Se a gente olhar isso em mais detalhes, podemos colocar aqui um triângulo que tem a altura do cone, geratriz do cone e raio da base do cone. Aí esse triângulo foi cortado a essa altura, ficou uma geratriz linha, uma altura linha e um R'. Ou seja, eu estou falando desse cone menor aqui em cima, vou chamar sempre de linha as variáveis dele, G', R' e H'. É muito bom que aqui eu posso usar semelhança de triângulos, né? Então eu posso escrever H sobre H' é igual a R sobre R', que é igual a G sobre G'. Isso vai nos ajudar para estudar o tronco de um cone. Assim como fizemos para a pirâmide, nós vamos ter que o cone original tem volume V, né? E o cone removido tem volume V'. Então, o volume do cone vai ficar V menos V'. A mesma coisa para a área, né? A área superficial do tronco é a área do cone menos a área removida, que é a linha. E quando precisar, vamos usar isso para nos auxiliar a encontrar as variáveis necessárias. Sendo assim, vamos fazer um exercício de tronco de cone para fechar essa aula. Então, nesse caso aqui, está falando para calcular a área superficial e o volume do tronco de cone abaixo. Então, ele está dando aqui um tronco de cone. A base do cone original tem raio de 2 centímetros. A base do topo do tronco, onde sobrou, né, ficou 1 centímetro. E a altura do tronco de cone mede 2 centímetros. Então, vamos fazer aqui os cálculos que a gente precisa. Bom, a gente vai precisar da geratriz para calcular a superficial e vai precisar da altura para calcular o volume. Então, vamos usar aquela equação lá, que é H sobre H' é igual a R sobre R', que é igual a G sobre G'. Bom, eu não tenho nem o valor de H, nem de H', né? Porque se eu imaginar um cone aqui em cima, o cone que foi removido, aqui estaria a H', certo? E isso aqui seria a altura total. Então, apesar de não ter nem a altura total, nem o H', eu sei que H' mais 2 vai dar o H, ok? H' mais 2 vai dar o H. Então, usando essa primeira igualdade aqui, a gente consegue determinar os valores de H e de H'.
Isso combinado com esta equação aqui de baixo. Então, a gente sabe que no lugar do H aqui eu posso escrever H' mais 2. H' mais 2 dividido por H' é igual a R sobre R'. Então, 2 sobre 1. Então, passa esse cara multiplicando. 2H' é igual a isso vezes isso, H' mais 2. Portanto, 2H', passa esse H' para o outro lado, menos H' é igual a 2. Então, 2H' menos H' vai dar H', que é igual a 2 centímetros. Então, daqui a gente conclui que H é igual a 4 centímetros. Vamos deixar isso aqui marcado, porque vamos usar depois, para calcular o volume do cone. Então, ok, temos agora os valores de H e H', R e R'. Dá para calcular os valores de G e G'. Então, podemos usar aqui G quadrado, H ao quadrado, mais R ao quadrado. G quadrado é igual a H, que a gente acabou de achar que é 4 ao quadrado, mais R, que é 2 ao quadrado. Portanto, G ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, 2 ao quadrado, 4, G ao quadrado é igual a 20. Portanto, G é a raiz de 20. G é igual a 2 vezes a raiz de 5 centímetros. Ok? 20 é igual a 4 vezes 5. 4 tem raiz que é igual a 2 e 5 não tem raiz e com raiz de 5 mesmo. Beleza, com esse G aqui, eu vou calcular o G', usando a equação lá de semelhança de triângulo. Então, R sobre R' é igual a G sobre G'. 2 sobre 1 é igual a G, que é 2 raiz de 5, sobre G'. Passa multiplicando, né? Esse vezes esse, 2G' é igual a esse vezes esse, 2 raiz de 5. Então, 2 cancela com 2, G' é igual a raiz de 5 centímetros. Ok, agora eu tenho todas as variáveis. Tenho G, H e R para o cone original. Tenho G', R' e H' para o cone azulzinho que foi removido. Então, temos que calcular a área superficial do cone original e a área superficial do cone removido. O volume do cone original, o volume do cone removido. Depois fazendo a subtração para achar o tronco do cone, né? Essas variáveis para o tronco do cone. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, então. Cone original. A área total vai ser πr ao quadrado mais πrg. A área total vai ser π2 ao quadrado mais π vezes 2 raiz de 5. Então, a área total vai ficar 4π mais 4π raiz de 5 centímetros quadrados. E o volume? O volume é π ao quadrado h dividido por 3. O volume vai ficar π raio ao quadrado é 2, altura 4, dividido por 3. Então, o volume vai ficar 2 ao quadrado 4 vezes 4 é 16. 16π sobre 3 centímetros cúbicos. Isso tudo para o cone original. Agora vamos para o cone removido, o cone azulzinho.
No removido nós vamos ter área linha, né? É igual πr' ao quadrado mais πr' g'. Então a área total linha vai ficar π, o raio foi dado que é 1, mais π, o raio que é 1, a giratriz que é raiz de 5. Então a área total do cone removido vai ficar π vezes 1 que é π, mais π raiz de 5. E isso aqui é centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados. E o volume vai ficar πr' ao quadrado vezes h' dividido por 3. Então o volume vai ficar π vezes 1 ao quadrado vezes 2 dividido por 3. Então o volume vai ficar 1 ao quadrado 1 vezes 2, 2. 2π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora que temos os volumes e as áreas superficiais do cone original e do cone removido, vamos calcular a área superficial e o volume do cone, do tronco de cone, né? Então agora para o tronco. Então, a área superficial do tronco é a área total original menos a área removida. Então, a área do tronco vai ser a área total, está aqui em cima, 4π mais 4π raiz de 5. Quatro π mais 4π raiz de 5. Menos área removida, que está aqui. π mais π raiz de 5. π mais π raiz de 5. Aqui eu coloquei dentro do parêntese para mostrar que esse menos vale para o π e também vale para o π raiz de 5, tá? Se não colocar entre parênteses, somente o π vai estar subtraindo, o que vai estar errado. Então, tome cuidado com isso. Então, a área do tronco vai ficar 3π que multiplica 1 mais raiz de 5 centímetros quadrados. Essa é a área superficial do tronco de cone. E o volume do tronco é o volume original menos o volume removido. Então, o volume do tronco vai ficar. Quanto deu o volume original? Está aqui, ó. 16π sobre 3. π sobre 3. Menos o volume removido, que está aqui. 2π sobre 3. Então, o volume do tronco vai ficar o mesmo denominador, então dá 3. Dá 3. 16π menos 2π, 14π centímetros cúbicos. Ok? Então está feita aí a aula sobre cones. Falamos então de área superficial, altura, geratriz e volume. Também falamos da questão do tronco de cone. Lembrando que tudo que eu falei aqui vale para o cone reto. Ok? Para o cone oblíquo nós não vimos, porque o cone reto tem essas facilidades aí da área lateral ser um setor circular. Ok? Então espero que vocês tenham gostado aí, sobreviveram até o final do vídeo. Dê um like no vídeo aí, se inscreva no canal e até a próxima aula. Um abraço.